No princípio de tudo, Augustus Nicodemos, introdução. Se, ao chegar ao fim desse volume, o leitor estiver plenamente consciente da importância de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, para o restante da história bíblica, dou-me a tarefa como cumprida. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis narram o início de tudo, assim como nos dão um fundamento para entendermos o desenvolvimento na história do plano de Deus para a redenção de seu povo. Todos os conceitos centrais para entendermos a ação salvadora de Deus na história estão narrados aqui, desde a criação à queda, até a dispersão dos povos pela terra em Babel. A necessidade de salvação, o caráter santo de Deus, a expectativa messiânica e outros temas relacionados só podem ser entendidos à luz da história dos princípios. Não é sem razão que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, tem sido alvo frequente de ataques ao longo da história da Igreja por liberais, críticos, ateus e evolucionistas. Apesar de tudo, sendo a palavra de Deus, tem sobrevivido às tentativas de descrédito e continua a inspirar gerações de cristãos em todo o mundo, fornecendo-lhes a base de uma visão de mundo coerente e que traz respostas satisfatórias para as grandes questões existenciais do ser humano. Ao mesmo tempo em que lança os fundamentos do restante da revelação bíblica, a primeira parte de Gênesis prepara o cenário para a chegada de Abraão, o caminho de Deus, o pai da fé, o amigo de Deus, o pai da fé, que ocupará os capítulos seguintes de 12 a 25 de Gênesis. O chamado de Abraão e as promessas que Deus lhe fez representam a continuidade da ação divina em preservar uma descendência de onde virá o Salvador do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, semente essa, cuja promessa e contornos primeiro aparecem nos capítulos iniciais de Gênesis. Quando comecei a fazer a exposição do livro de Gênesis, pretendia chegar somente ao capítulo 11. Contudo, à medida que o texto me encantava e seu sentido ia ficando mais claro, ficou evidente para mim que era preciso continuar e expor os capítulos sobre a vida de Abraão como a continuação de tudo que veio antes. Ao tempo em que este livro está sendo preparado, já cheguei ao final da história de Abraão, uma série que preguei em minha igreja em Recife, em sequência a Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Quem sabe também não virá na forma de um livro? Pregar em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 representou um grande desafio para mim. No Encontro da Fé Reformada Nordeste de 2021, acontecido aqui em Recife, na minha igreja, Dr. Mauro Meister, um dos preleitores, ao falar sobre a historicidade de Gênesis, confessou que só pregou expositivamente nesse livro depois de mais de 20 anos de ministério. Uma das razões, ele disse, é que pregadores têm medo de Gênesis, pelos desafios, polêmicas e controvérsias que ele traz. Fiquei encolhido na minha cadeira. Comecei a expor Gênesis depois de quase 40 anos de ministério pastoral. Confesso que não estava preparado para o acolhimento positivo das mensagens por parte dos membros da igreja e do público em geral que acompanhou pelas transmissões via internet. O livro é empolgante, cativante e surpreendente. Minha expectativa, caro leitor, é que esses estudos provoquem no seu coração esse entusiasmo por Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, e abram seu apetite para o que vem em seguida, a história de Abraão. Reverendo Augustus Nicodemos Lopes, PhD, Recife, 2021.